Opa, aqui é o Josué e eu tô aqui para falar de uma vaga de trabalho que talvez interesse para você e também para te ajudar a analisar e se preparar melhor para outras oportunidades que eventualmente você esteja se candidatando por aí, tá? Então já deixa aquele joinha, se inscreve no canal e vamos para o assunto de hoje, que é o seguinte. O Mauro me mandou um e-mail porque ele recebeu uma vaga aí de um site de vagas dizendo que o perfil dele é compatível com uma determinada vaga. E aí ele ficou um pouco com dúvida com o que ele leu na descrição da vaga, ele mandou um e-mail para mim: ô José, será que eu estou preparado para essa vaga aqui de fato? Será que realmente meu perfil é compatível ou não? E aí eu resolvi ajudar ele fazendo o seguinte, analisando cada um dos pontos que a vaga está pedindo, o que é que eu acredito que o entrevistador esteja buscando, para que ele possa decidir se realmente ele está preparado ou não, e no momento zero, e qual é o gap que ele precisa cumprir para ele poder de fato estar 100% preparado para essa vaga, caso seja interesse dele aplicar, tá? Então eu estava respondendo o e-mail para ele aqui e eu tive a ideia de gravar esse vídeo, porque eu imaginei, poxa, isso aqui de repente é dúvida de várias pessoas, então deixa eu já gravar um vídeo aqui com o que eu estava respondendo para ele, e aí você já pode aproveitar e usar esse mesmo processo para analisar outras vagas aí que você esteja se candidatando, tá? Então, o que eu estou respondendo para ele aqui? Ó? Deixa eu dar um zoom aqui para facilitar, né, a nossa visualização, para você enxergar melhor aí o que eu escrevi, tá? É o seguinte, falei aqui, ó, propõe analisar a vaga aqui, os requisitos 1 a 1, né? Então, primeiro requisito da vaga, transformar dados brutos em informações úteis ao negócio, tá? Então, ao longo de alguns vídeos do curso que eu tenho, dos cursos que eu tenho e do canal do YouTube, eu falo sobre isso, né? Então, por exemplo, nos vídeos que eu fiz do YouTube sobre Pivot, nós transformamos as informações analíticas de vendas, né, ou seja, dados brutos, em informações sintéticas, mais úteis ao negócio, mais fáceis de digerir, mais fáceis do cara que está na gestão olhar aqueles dados e tomar uma decisão a respeito daqueles dados, tá? Então, no vídeo sobre Temporal Tables, que eu adicionei no curso aí recentemente, eu mostro que é possível analisar tendências e dados históricos de salário. Então, dá para o cara olhar como é que evoluiu o salário dos colaboradores, etc. Isso aí também seria um outro transformar dados brutos em informação de negócio, né? Outra forma de transformar dados brutos em inteligência de negócio, ou seja, você sabe fazer isso, porque ele manja de linguagem SQL, né? Então, a parte, na verdade, mais difícil ele já manja, que é acessar os dados, consultar os dados, transformar aquelas informações em uma coisa mais tangível para o cara. Então aqui, na verdade, está apenas com um nome bonito, né? Transformar dados brutos em informações úteis ao negócio. Está numa frase que traduz o que o negócio precisa. E aí cabe a nós, e eu vivo falando isso para meus alunos, cabe a nós dizermos como o nosso conhecimento técnico vai gerar esse valor para o negócio. Então, no caso dele, ele domina banco. Então, as consultas e a transformação dessa informação, ele sabe como fazer. O ponto é só saber o que o negócio precisa ver, e ele também pode entrar sugerindo algumas coisas, e aí transformar o conhecimento técnico dele realmente em valor para o negócio, né? A partir da transformação desses dados brutos, dessas informações analíticas que estão lá perdidas pelo banco de dados, em coisas que o gestor possa olhar, entender de forma fácil, analisar tendências e tomar decisões a respeito, tá? Então, eu acho que nesse ponto aqui é mais, o cara tá falando aqui sobre KPIs, né? Key Performance Indicators, ou seja, indicadores de negócio, é isso que o cara quer ver indicadores de negócio, quer ver aquela informação bruta, lapidada e transformada em informações úteis para o negócio, tá? Então, esse é o primeiro ponto. O segundo ponto é a criação e elaboração de relatórios de indicadores de negócio, né, que a gente estava falando exatamente agora. Telefonia, RH, etc. Então, o que eu respondi para ele? Para mim, esse é o mesmo requisito acima, tá? Então, o cara tá buscando questões de KPIs, ele quer pegar os dados que tem no banco e transformar em coisas para tomada de decisão. A parte técnica você tem, ele sabe banco de dados, ele sabe linguagem SQL para poder fazer as consultas. Então, aqui agora é só definir quais os indicadores e como ele vai transformar essas informações. Talvez te falte apenas entender o que seriam indicadores de negócio, porque eu acho que foi isso que ele ficou com dúvida pelo que eu vi o e-mail, né? Então, o que são indicadores de negócios ou KPIs, tá? Para isso, eu te asseguro que um dia estudando na internet KPIs, tá? Na pior das hipóteses, eu acho que isso aqui é uma coisa que você faz em 2, 3 horas, você entende o que é KPIs, vê exemplos, etc. E gestão com Balanced Scorecard, BSC, vão ser suficientes, tá? Isso somados ao seu conhecimento técnico te deixarão aí 1 metro acima de toda a sua concorrência, tá? Porque aqui, tá? No caso dessa entrevista, a hora que você entender o que é KPI, a hora que você entender o que é BSC, você vai falar assim, olha, eu tenho esses conhecimentos técnicos, que são da parte banco, e para atingir os KPIs que você quer, os indicadores de negócios, para você poder fazer um controle de indicadores que você quer e tomada de decisão, eu acredito que o meu conhecimento pode se encaixar assim. Então você vai falar com o cara que está te entrevistando na linguagem dele, mostrando como o seu conhecimento vai agregar valor para ele, para aquilo que ele quer, para onde ele quer chegar, para os objetivos dele, tá? Então,
Para isso aqui, cara, 4, 5 horas, 6 horas talvez estudando o que é Balanced Scorecard, o que é Balanced Scorecard, né, BSC, coloquei ali, e o que é KPI, você certamente vai estar bem à frente dos seus concorrentes nessa vaga, porque a maioria das pessoas não vai saber o que é isso, número 1, e número 2, ela não vai conseguir associar o conhecimento dela ao negócio. Isso é muito importante na hora da entrevista você fazer. Indicadores aqui, então, concluindo, né? Indicadores se resume a transformar dados analíticos em dados sintéticos que sejam facilmente entendidos pelos gestores, que era exatamente o que a gente estava falando, né? Então, o princípio básico aqui, o que você não pode medir, você não pode gerenciar, né? Então, isso aqui é um ditado bastante comum aí. Então, KPIs é sobre medir o negócio para poder gerenciá-los. E aqui vão alguns exemplos, tá? Quando você estudar KPI, estudar indicador, você vai ter ideia de vários outros exemplos. Eu coloquei aqui alguns, tá? Que eu lembrei agora escrevendo o e-mail. Então, alguns deles. Acompanhamento de vendas diário, que a gente já fez vários vídeos aí no YouTube. Número de funcionários ativos. Evolução do valor da folha mês a mês. Evolução do número de chamadas telefônicas, tá? Eu coloquei isso daqui porque ele falou o negócio de telefonia. Então, talvez a telefonia esteja salva aí no banco. Aí você pode coletar dados e analisar. Quantos telefones a gente teve hoje? Quantas ligações teve por semana? Qual dia tem mais ligações? Qual mês tem mais ligação? E assim por diante, né? Então, clientes inadimplentes. Quantos clientes a gente tem inadimplente todas as semanas, por mês? Depende de como é o negócio, você vai adequar, né? Por semana, por dia, o que o cliente quer medir em relação a esse indicador de negócio. Volume financeiro inadimplente, e etc. Então dá para você ter 1000 ideias aí. Quando você dá uma olhada em KPIs e Balanced Scorecard, né, BSC, você vai ter muita ideia em relação a isso aqui, tá? Então estude KPIs e BSCs por um dia grátis, não precisa comprar nada, não precisa comprar livro. Se você procurar vídeo no YouTube aí sobre KPI e BSC, você vai estar bem servido porque você precisa para essa entrevista aí, tá? Somando isso aos seus conhecimentos técnicos, com certeza é o suficiente. E se você conseguir associar essas duas coisas na entrevista, falar de KPI, falar como o seu conhecimento técnico vai ajudar eles nos KPIs, você vai estar, cara, estratosfericamente à frente aí dos seus concorrentes para essa vaga, tá? Próximo item. Condução de reuniões de trabalho com clientes, equipes, etc., né, nas áreas internas para levantamento de requisitos, proposição de processos e soluções. Esse é um papel do analista de negócios, né? Então, o que o analista de negócios faz? Ele vai lá, ele entende os requisitos do negócio com o usuário, com o cliente, etc. E ele traz isso para a empresa para poder fazer o desenvolvimento disso, seja de relatórios, seja de novas rotinas, etc. Então, esse é o papel básico do analista. E é isso que, no meu entendimento, eles estão pedindo nesse item aqui, tá? Então, no caso, esse aqui seria entender as necessidades dos usuários, eventualmente contribuir, né? Porque à medida que você vai conversando com as pessoas, você vai, o sistema pode ficar assim, então, por que você não põe mais isso? Será que não vai te ajudar? Então, é dar ideias, é realmente fazer um trabalho assim, 1 a 1 com o usuário, de entender o que ele precisa, entender o negócio dele e propor melhorias, tá? Isso aqui, na verdade, não é complicado para nós que somos de TI, né? Porque a gente entende os bastidores do sistema, a gente entende o banco de dados, que é onde tá os dados que o cara vai trabalhar, então para nós não tende a ser tão difícil fazer esse trabalho, tá? Um bom analista conhece banco, né? Você já tem isso, a parte mais difícil, e possui habilidades gerenciais, preferencialmente de gerenciamento de projetos, tá? Então, em uma entrevista, eu destacaria as habilidades de relacionamento e raciocínio lógico. Por quê? Você vai precisar interagir com as pessoas, conversar, entender as necessidades dela, olhar o negócio, o raciocínio lógico vai te ajudar a entender melhor o negócio. Então, fala dessas coisas na entrevista. Mesmo que você nunca tenha feito esse papel de análise de negócio, fala dos pontos fortes que você tem, né? Então, eu tenho um bom raciocínio lógico, eu conheço o banco, eu me relaciono bem com as pessoas, eu não tenho problema de entender, eu tenho facilidade de entender negócios e sistemas, porque eu sou de TI, etc. Tá? Então, no curto prazo, você poderia estudar o básico de gerenciamento de projetos para te ajudar nessa entrevista. E assim, o básico do básico do básico mesmo seria fazer cronograma e reunião de acompanhamento, tá? Claro que gerenciamento de projetos é muito maior do que isso, mas eu vou te contar um segredo, cara. Para 90% das empresas brasileiras, se você souber fazer um cronograma e fazer reunião de acompanhamento, e se você fizer isso bem feito, você vai estar à frente da maior parte dos caras que trabalham só com isso, só com gerenciamento de projeto aqui no Brasil, tá? Então não se faz nada muito mirabolante, é bem simples o gerenciamento, eu acho que é até superficial o gerenciamento, a forma como a gente faz aqui. Então, se você gastar umas horinhas estudando como é que faz um backlog, como controla um backlog, como faz um cronograma, cara, você já vai estar pronto para aplicar para o que precisa para essa vaga, tá?
Se você nunca fez algo assim, 2 a 4 horas de preparação aí vão te ajudar, né? Pergunte para a empresa se ela tem os padrões. Então aqui volta de novo, né? Pergunte para a empresa se ela tem algum padrão, pergunte como é o dia a dia dessas reuniões com usuários, o que normalmente as pessoas fazem. Então pergunta para você entender o contexto da empresa e se mostrar interessado para o entrevistador. Próximo item aqui, a elaboração de indicadores de novo, né, estratégicos para o negócio, realizando o acompanhamento proposto, propondo melhorias para ganho de eficiência. Então, esse aqui é o mesmo dos itens 1 e 2, né, essa demanda aqui, tá? Então, isso aqui significa para mim que eles estão muito interessados nessa história de KPI, nessa história de indicadores de negócio. Então, isso aqui é uma coisa que você precisa falar muito na entrevista, porque eles estão interessados, tá? Então, se na entrevista você explicar como seus conhecimentos, aqui eu já falei, né, serão aplicados para o controle e gestão dos KPIs, a vaga vai ser sua, cara, porque as pessoas vão chegar lá, a maioria não vai saber o que é KPI, a maioria não vai saber vincular o conhecimento dela. Olha, eu conheço o banco e banco dá para fazer KPI desse jeito, eu vou fazer as consultas, eu vou gerar dados mais fáceis do negócio entender, eu vou usar o comando pivot que vai transformar um monte de linha em poucas linhas e mostrar tendência. Então, você mostrando o conhecimento técnico, como ele vai ajudar o negócio, cara, você vai estar muito à frente dos seus concorrentes aí, tá? Bom, como eu disse aqui, né, são 3 tópicos falando disso, tá? Então eu focaria a conversa da entrevista nesse aspecto. Próximo item, construir fluxogramas dos processos e procedimentos, auxiliando no conhecimento e entendimento dos pontos de melhoria. Isso daqui é documentação, né? Então, para nós de TI, não vejo dificuldades nesse requisito, tá? Se a empresa tiver modelos, você vai seguir o padrão. Se não, você vai apresentar coisas novas, mas isso também não vai ser na entrevista que você vai fazer, né? Você vai construir junto com a empresa, mas provavelmente a empresa já tem muita coisa pronta. Então, na verdade, aqui é mostrar que você gosta o quê? Que você gosta de ser organizado, que você gosta de trabalhar com documentação, cara. Tem que falar isso nas entrelinhas ali da sua entrevista, sabe? Que você gosta de organizar, você gosta de documentar, você gosta de formalizar, porque daí não tem perigo de esquecer, você gosta das coisas, de fazer as coisas organizadinhas. O cara vai gostar de ouvir isso. Então, o meu enfoque para atender esse requisito aqui numa entrevista seria isso aqui, ó. Para fim da entrevista, é importante explicar o quanto você gosta de documentário, o quanto você valoriza a organização das coisas, tá? É isso que o entrevistador vai estar buscando aqui. Ele não vai estar buscando que você faça um template de Excel de controle ou um gráfico, ou sei lá, um fluxograma. Ele não vai estar buscando isso na entrevista. Ele vai estar buscando a sua disposição de se adaptar aos processos da empresa e de, eventualmente, co-criar com a empresa. Criar coisas novas que facilitem, que tornem o processo mais eficiente. Que isso aí, inclusive, está falando num monte de lugar aqui na vaga, como a gente já viu, né? Aí modelar bancos de dados dimensional de acordo com os requisitos de negócio para construção de relatórios, tá? Então esse item eu acredito que ele até não tem o Mauro, tá? Porque ele não tá no meu curso de DW, ele tá só no meu curso de linguagem SQL. Então o gap aqui seria ele aprender modelagem de dados dimensional, tá? Então agora isso aqui para a gente ir pro mínimo necessário para ele poder aplicar para essa vaga, seria ele ver, por exemplo, o meu vídeo de o que é a Data Warehouse, porque daí ele vai entender o conceito por trás de você criar um Data Warehouse, por que a empresa quer criar o Data Warehouse, que tipo de informação vai dentro de um Data Warehouse, que provavelmente é o que eles estão querendo fazer aqui, com modelos dimensionais. E aí depois ele aprofundar um pouquinho mais, procurando na internet, como que funciona o modelo estrela, modelo STAR. E aí se ele aprender essas duas coisas, cara, ele vai estar pronto para fazer essa entrevista, tá? Não que ele vai virar um super expert, mas ele vai estar pronto para fazer a entrevista. Os caras estão pedindo, você precisa saber modelo modelo dimensional. Então tem o modelo relacional de banco de dados e tem o modelo dimensional. Dimensional é mais focado para data warehousing. Então, provavelmente é o que os caras querem. E aí, se você entender o relacional, ele já entende porque a gente trabalhou isso muito no curso. O dimensional, ele vai ter que aprender, mas também não é nada muito complexo assim, tá? Então, é algo que ele pode aí gastar umas 3 horas estudando e certamente ele já vai estar pronto para atender essa vaga aí, tá? Próximo requisito, aplicação de treinamentos, oficinas operacionais, fórum para os demais colaboradores ou áreas parceiras, tá? Como ele não está dizendo o que é o treinamento, eu também acho que o cara, o entrevistador, ele está buscando ver a sua disposição para liderar, para pegar isso e criar, a sua disposição para ensinar os outros, para trocar informação, porque não é todo mundo que tem, um dos maiores medos aí da população é falar em público, então não é todo mundo que vai ter essa disposição de chegar lá, não, pode deixar que vai ter uma turma aqui de 20 pessoas, eu vou preparar um material e eu vou apresentar para o pessoal e a gente troca ideias. Mesmo que às vezes você esteja trocando ideias e você não saiba alguma coisa, o cara leva de lição de casa. O que o entrevistador está procurando é alguém com a disposição de fazer isso.
Então o que você precisa mostrar nessa entrevista é a disposição de você criar material, é a disposição de você liderar esse processo de criação de conteúdo. Então como é que eu respondi aqui para ele? Ó? Como não está detalhado quais, né? Aqui está, como não está detalhado quais serão esses treinamentos e fóruns, cabe usar a técnica de perguntar muito nessa entrevista, tá? Então pergunta, que fóruns são esses? Qual foi o último fórum? Ou vocês estão querendo criar um fórum? O treinamento, como que é? Quantos dias são? Normalmente como funciona? Então pergunta para você mostrar interesse, tá? O principal é falar sobre a sua disposição de criar materiais e liderar tais treinamentos e fóruns. Isso é o mais importante, provavelmente minha visão que o entrevistador está buscando, tá? Então pergunte se eles têm materiais prontos ou se você mesmo vai criar os conteúdos. Pergunte se eles acham legal você gravar aulas, por exemplo, né? Pode ser uma inovação, às vezes a empresa está só ligada, o meu treinamento aqui é tudo presencial. E aí você pode propor, poxa, mas quem sabe a gente não cria um material gravado, posso criar aqui umas aulas de teste para ver como é que o pessoal se adapta. Então você já está trazendo coisa nova, entendeu? Então eu acho que o cara está procurando isso. Pergunte se eles acham legal gravar aulas para as pessoas assistirem online. Pergunte quais fóruns eles têm realizado. Pergunte como funciona o treinamento típico, etc. Né? Então mostra interesse em liderar e criar e ajudar eles a criar coisas. Primeiro, às vezes o cara pode pensar assim, né? Putz, mas eu nunca fiz isso, e agora, né? Cara, mostra a disposição para fazer, se você tem a disposição para fazer. Então vamos se preocupar primeiro em passar na entrevista e mostrar disposição e motivação, e depois a gente vai ser alocado nessa atividade para você trabalhar com isso, e aí você vai ter tempo de criar esse material. Então o fato de você nunca ter criado não quer dizer que você não possa vir a criar, né? Todo mundo uma vez não tinha feito nunca e aí fez a primeira vez. Então nada impede que você trate dessa forma aí também esse requisito, tá? O importante é você mostrar motivação e interesse aqui, tá? Isso é o mais importante no meu ponto de vista para esse requisito. Aí aqui, implantações de projetos, né? Então, essa implantação de projeto para mim ficou um pouco genérico esse requisito aqui, né? Porque suporte e projeto eles são parte do dia a dia de qualquer empresa de software. Então não ficou explicado quais são projetos aqui, né? Então acabou ficando meio genérico esse requisito. Então nesses casos, mais uma vez, pergunta. Quais são os tipos de projeto que eu vou implantar? Qual é o prazo médio dos projetos? Qual é o processo padrão da empresa? Quem são os principais atores? Né? O cliente, o gerente? Como que acontece essa venda? Como que começa esse projeto? Como que termina esse projeto? Né? Quem são as pessoas envolvidas? Esses são os atores e o processo, etc. Então pergunta, cara. Como começa uma negociação na empresa? Quem são os principais clientes, etc. Né? E aí você vai conversando com o cara e vai, né, mostrando interesse, vai mostrando que você está interessado naquela vaga, interessado naquele processo da empresa, né, em contribuir com aquilo. Então mostra interesse, mais uma vez, em aprender o processo da empresa e disposição para se adaptar ao padrão, se existir, ou contribuir trazendo a sua experiência quando aplicável. Tá? Então fazendo um resumo de todos esses tópicos aqui que a gente viu, que são os tópicos que estão lá na vaga, a gente tem aí um total de preparação para o Mauro ficar pronto para essa entrevista, ele vai ter que gastar aí de 12 a 16 horas no máximo, para ele entender o que é KPI, entender o que é Balanced Scorecard, entender um pouquinho de gerenciamento de projeto, fazer um cronograma, entender um pouquinho de o que é uma reunião de backlog, o que é uma reunião de acompanhamento de projeto, e cara, basicamente é isso. E aí é chegar na reunião lá com confiança, porque você se preparou para isso. Veja que é muito mais fácil você chegar numa entrevista, numa reunião, com confiança, porque você se preparou, você se dedicou, você analisou a vaga, você foi lá e se preparou para resolver os gaps que você tem em relação aos indicadores, se você não conhece bem KPIs, Balanced Scorecard, me preparei. É muito mais fácil chegar com confiança numa entrevista que você se preparou. Então, nesse caso aqui, a preparação seria essa. E aí, a entrevista começa no seu primeiro contato. Então, coloquei aqui para ele, ó. Nunca esquecer isso, né? Sua entrevista começa no primeiro contato. Então, toma cuidado com aquilo que você vai escrever para o cara e com o que você vai mandar no seu currículo. Então, mandei uma sugestão aqui de texto para você ter ideia aí do que você poderia dizer para o cara num primeiro contato, tá? Então, coloquei para ele assim, ó. Olá, pessoal. O site XPTO, que é o site que mandou a vaga, acabou de informar que meu perfil é adequado à vaga XPTO. Verifiquei os requisitos e acredito que posso lhes ajudar, especialmente no que tange, e aí você vai colocar o ponto mais importante. 3 pontos, né, desses, o que tem aqui? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7... 8. São 8 requisitos que tinha na vaga. Desses 8, 3 falam de indicadores de negócio. Então, qual é o ponto que a gente vai destacar aqui? É o ponto do indicador de negócio. Né? Então, o que a gente vai dizer para o cara aqui? Posso lhes ajudar, especialmente no que tange, implementar indicadores de negócio,
modelos dimensionais e relatórios que transformam dados brutos em inteligência de negócio que apoia a tomada de decisão. Cara, o cara vai ler isso aqui e vai falar, cara, é esse cara que eu preciso, cara. Eu preciso de um cara que me ajude a fazer esses tal desses indicadores de negócio. Então você já está fazendo um texto que é persuasivo na partida. Eu também gosto de trabalhar com outros aspectos detalhados na vaga, por isso ela me chamou a atenção. Então você está dizendo, estou interessado na vaga, né? Me chamou a atenção, esta vaga, não é todas as vagas, esta vaga me chamou a atenção. Você quer mostrar para o cara com essa frase que você também tem um nível de escolha porque você é um profissional competente. Então essa vaga te chamou a atenção. Quando podemos conversar em uma entrevista, meus contatos são e passo os contatos para o cara. Então esse aqui é um exemplo, você pode ter várias ideias aí, pode copiar integral isso aqui que eu coloquei, ou pode incrementar. A chave aqui é você ser bem sucinto, bem focado direto, porque o cara não vai te contratar por causa desse texto, tá? Esse texto, ele precisa ser um texto que o cara leia. E isso é o mais importante. Se você fizer um texto gigante, o cara não vai ler, vai passar batido. Então tem que ser uma coisa curta, talvez até mais curta do que eu escrevi, bem direto ao ponto. Esse eu acredito que seja o segredo. E aí o seu currículo vai anexado nisso daqui, para o cara poder dar uma lida, uma olhada melhor. E é claro que é muito importante, né, lembrar-se de que o seu currículo, né, um currículo efetivo, um currículo poderoso, ele é um currículo que também se preparou para aquela determinada vaga. Assim como você se preparou para determinada vaga, dando uma estudada nos seus gaps, dando uma analisada nos requisitos e como você vai atendê-los, o seu currículo tem que acompanhar. Então você vai entrar no seu currículo e vai dar uma editada para destacar os pontos que são importantes para essa posição, se por acaso eles não estão destacados ali no seu currículo. Então não é inventar um currículo novo, é apenas destacar as coisas que você já fez. Se você por acaso, durante essa análise, você pode lembrar, mas eu já fiz o projeto tal na empresa tal. E aí, puxa, mas isso não tá bem destacado aqui no meu currículo. Então eu vou dar um jeito de destacar isso aqui, porque é isso que o cara tá procurando, tá? Então, um currículo bem preparado, uma apresentação bem preparada e você bem preparado é com certeza a chave para você se dar bem aí numa entrevista, tá? Então esses são os pontos aqui que eu coloquei para você, para te ajudar aí nessa análise e preparação para entrevista. Espero que você tenha gostado desse vídeo e nós nos vemos aí no próximo. Até logo, tchau, tchau!